Muito boa noite. Aqueles que estão chegando agora, boa noite. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos iniciando mais uma vez, mais um encontro de oração, mais um encontro de estudo, como nos é proposto pela CNBB para este mês, do livro do Deuteronômio. Então vamos dar tempo das pessoas irem chegando para podermos todos juntos participar, acompanhar, darmos andamento a esta terceira noite de estudo, esta terceira noite de aula que nós estamos acompanhando. Boa noite a todos mais uma vez, na graça e na bênção de Deus, na intercessão de Maria, Nossa Senhora, Dona Mônica Leite, Dona Nádia Ottoni estão chegando, Dona Marta Castro, Tia Yara Menezes, boa noite, Dona Sônia Fonseca, Dona Mônica Castro, todos os senhoras, todos os senhores. Vamos chegando devagar para não tropeçarmos na caminhada. Quando tivermos que apertar o passo, nós vamos apertar. Mas não há necessidade, vamos indo no ritmo bom para que todos possam acompanhar. Boa noite, Dona Carmen Sandra. Boa noite, Dona Laila Menezes. Amém, amém a todos que estão nos saudando agora, certo? Nós vamos iniciar o nosso estudo de hoje, como temos feito, já fizemos nos dois primeiros encontros. Nós vamos iniciar com a oração do Salmo, certo? E nós temos, até então, utilizado o texto da Bíblia Ave Maria, né? Como já vos falei, o texto da Bíblia Ave Maria, ele é o mais próximo do texto da Vulgata, escrito por São Jerônimo. Já teve duas revisões, o texto da própria Vulgata, nós sabemos disso, já vos expliquei, e temos usado o texto da Ave Maria, mas hoje não usarei a Ave Maria. Vou mudar o texto bíblico. O senhor, a senhora, quiser acompanhar a leitura do Salmo, pode acompanhar com a sua Bíblia, a edição que a senhora tem. Mas é até interessante para que o senhor possa ver, como já temos conhecimento, nós já temos a boa prática de ler a Bíblia, de estudar, de conhecê-la, em edições que nós temos variadas, apesar de que a maioria usa realmente ou a edição pastoral, certo? Bastante conhecida, edição pastoral, ou a edição Ave Maria, né? Hoje a oração do Salmo que eu vou fazer, que é o Salmo 138 ou o Salmo 139 na tradução hebraica, certo? Na tradução grega é o Salmo 138, na tradução hebraica é o Salmo 139. É este salmo que começa geralmente: Senhor, vós me perscrutais e me conheceis. Ou então, Senhor, tu me sondas e me conheces. Né? Tem até uma outra Bíblia aqui, a Bíblia do Peregrino. Né? Bíblia do Peregrino, ele começa, versículo 1 do Salmo 138 ou 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. A Ave Maria diz: Senhor, vós me perscrutais e me conheceis. Não usarei nenhuma nem a outra. Nós vamos fazer a oração desse salmo com a Bíblia de Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém, aquela Bíblia que tem um texto um pouco mais profundo para o estudo, em que nós não encontramos ali escrito Senhor. Nós vamos encontrar escrito Yahvé, né? Javé, o Senhor Javé, eu sou, né? Então eu vou fazer oração com o texto da Bíblia de Jerusalém, certo? Esta Bíblia que temos aqui, Bíblia de Jerusalém, certo? Nós vamos então esperar que mais pessoas vão chegando. Dona Margarida Valente, Dona Tânia Agnes,
tia Judite, né? Ana Braga, Dona Hélida, boa noite, Dona Ana Lúcia Moraes, vamos chegando, Dona Ana de Araújo de Jesus, sempre acompanhando minha tia Ana, a minha tia Lair também sempre acompanha, então sempre aí com todos vocês nesse nosso estudo, tá bom? Vamos iniciar então a leitura desse salmo que, se nós não sabemos, muitos salmos, eles são textos motivadores de muitos louvores que nós cantamos. Muitos hinos, muitos cânticos que nós temos na nossa liturgia, na igreja, são baseados nos textos dos salmos. E aquele tão famoso, Senhor, eu sei que tu me sondas. Que hino é esse? É justamente o Salmo 139, ou 138, sonda-me. Senhor, eu sei que tu... É esse daqui. E nós vamos fazer, então, a partir do texto que está na Bíblia de Jerusalém, para que o Senhor Deus que nos conhece, o Senhor Deus que prescruta nossa alma, o Senhor Deus que sonda nossa realidade, possa olhar para todos nós, ver nossas dificuldades como Ele sempre vê, ver nossos esforços como Ele sempre vê, nos retirar do abismo e nos levar à sua presença gloriosa em todos os momentos da nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Yahvé, tu me sondas e me conheces. Conheces meu sentar e meu levantar. De longe penetras o meu pensamento, examinas meu andar e meu deitar. Meus caminhos são todos familiares a ti. A palavra ainda não me chegou à língua e tu, Yahvé, já conheces inteira. Tu me envolves por trás e pela frente, sobre mim pões a tua mão. É um saber maravilhoso e me ultrapassa, é alto demais, não posso atingi-lo. Para onde ir, longe do teu sopro? Para onde fugir, longe da tua presença? Suba até os céus, tu lá estás. Se me deito no Sheol, aí te encontro. Se tomo as asas da alvorada para habitar nos limites do mar, mesmo de lá é tua mão que me conduz e tua mão direita que me sustenta. Se eu dissesse, ao menos a treva me cubra e a noite seja um cinto ao meu redor, mesmo a treva não é treva para ti, tanto a noite como o dia iluminam. Sim, pois tu formaste os meus rins, tu me tecestes no seio materno. Eu te celebro por tanto prodígio e me maravilho com as tuas maravilhas. Conhecias até o fundo do meu ser, meus ossos não te foram escondidos. Quando eu era modelado em segredo, tecido na terra mais profunda. Teus olhos viam o meu embrião, no teu livro estão todos inscritos. Os dias me foram fixados e cada um deles nele figura. Mas a mim, que difíceis são teus projetos. Deus meu, como sua soma é grande. Se os conto, são mais numerosos que a areia. E se termino, ainda estou contigo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós lemos o versículo 1 ao versículo 18 do Salmo 139, na tradução hebraica,
138 na tradução grega. Lemos segundo a versão que está no texto da Bíblia de Estudo, assim podemos chamá-la, a Bíblia de Jerusalém. Amém. Muito bem, meu caro, minha cara, vamos seguir adiante. Quem mais está conosco aqui? Dona Elianai, Dona Cátia Paz, Dona Vera Costa, Rosângela Maria, Sandra Medeiros, muito bem. Vamos seguindo, todos aqui, Angélica Braga, Carmen Pamplona, Jocília Balbi, né? Deise Latuca, vamos seguindo, o pessoal vai chegando, nós temos que fazer nosso estudo. E hoje, a penúltima noite do nosso estudo, semana que vem nós vamos encerrá-lo, eu vou mergulhar especificamente no texto do Deuteronômio, seguindo a proposta que a base de estudo que a CNBB nos sugeriu nos traz. Então, nesta noite e na noite da semana que vem, nós vamos fazer exatamente o estudo que é proposto para nós, para esse mês de setembro, mês da Bíblia, pela Comissão Bíblica da CNBB, certo? E esse nosso encontro de hoje, nós vamos refletir sobre a consagração do povo a Deus. O povo consagrado ao seu Senhor. O povo da antiga aliança e nós, herdeiros desse povo, como consagrados a Deus. Em primeiro lugar, vamos fazer isso até a pausa que eu vou beber água. Depois da pausa que eu vou beber água, certo? Hoje já estou aqui com a garrafa de água e o copo, certo? Para não tirar o sossego da minha mãe. E depois nós vamos fazer uma outra parte do estudo para concluir a noite de hoje. Vamos lá. Muito bem. O Deuteronômio, já sabemos muito bem, faz parte do Pentateuco, o nome dos 5 primeiros livros da Bíblia. E o Pentateuco é também chamado de Torá. Na língua hebraica significa a instrução ou, algumas vezes, a lei, propriamente dita. É um dos livros mais importantes da tradição religiosa do povo judeu e também é significativo para nós da aliança em Jesus, da aliança cristã. Pelas inúmeras citações, que eu já vos falei, que nós temos no Novo Testamento retirados do Deuteronômio. Hoje, agora, nós vamos apresentar uma visão geral do primeiro discurso do patriarca Moisés, que está em Deuteronômio capítulo 1, versículos 1 a 4 e versículo 43. Deuteronômio 1, capítulo 1 até o capítulo 4, versículo 43. Certo? Tomando da primeira parte do segundo discurso também, capítulo 4, versículos 44 ao versículo 11, 32. O texto é longo. Os discursos de Moisés no Deuteronômio são muito longos, então nós vamos nos apegar às partes principais que estão nesse discurso. E eu sugiro ao senhor, à senhora, que possa depois voltar ao estudo. Todos estão me vendo aí? Eu não acho que eu tive um problema aqui na transmissão do vídeo. Eu não sei. Estão me enxergando? Se estão me vendo, digam para mim, por favor. Eu acho que estão vendo sim, né? Pelo menos parece que estão me enxergando aqui, porque aqui na minha transmissão, minha câmera, minha tela ficou toda preta. Mas no celular está aparecendo, então eu acho que está tudo bem. Muito bem. Vamos adiante, tá bom? Vamos lá. Bom, nós vamos aprofundar também Deuteronômio, capítulo 6, 4 a 9, 7 a 16, que tratam da eleição, justamente a aliança entre Deus e o povo, onde vem esta consagração
do povo ao seu amado Deus. Vamos lá. Após uma breve introdução que Deuteronômio nos faz, né, capítulo 1, versículo 1 a 5, que é uma introdução bem rapidinha, nós temos o início do primeiro discurso de Moisés dando as últimas instruções aos israelitas lá no Monte Horebe, conhecido também como Monte Sinai. Veja só interessante, eu já falei isso para vocês. No Êxodo, o monte é nomeado como Sinai. No Deuteronômio, o nome dado a ele é Horebe, mas é o mesmo monte onde Moisés recebeu a tábua dos 10 mandamentos. Antes de atravessar o deserto, certo? E o rio Jordão para tomar posse da terra prometida. Isso está em 1, capítulo 6, até o capítulo 3, versículo 29. Nesse trajeto, até chegar ao Rio Jordão, eles enfrentaram e superaram muitas dificuldades, mas sempre com a consciência de que era o Senhor Deus que ia à sua frente, certo? Aqui, Deuteronômio capítulo 1, versículo 30. 29 e 30. Eu vos disse então, não fiqueis aterrorizados, nem tenhas medo deles. E Javé, ou Jeová, último dia eu vou explicar, Javé é Jeová. Vou explicar para vocês, é o nosso único Deus, Javé, Jeová, Javé, Deus, Javé. O Senhor vosso Deus é quem vai à sua frente, ele combaterá a vosso favor, do mesmo modo como já fez convosco no Egito aos vossos olhos. Então era uma consciência necessária que se repetisse essa crença, essa certeza de que o Senhor estava com eles, de que o Senhor ia sempre à frente deles, certo? E Moisés recorda as maravilhas que Deus realizou a favor do seu povo, escolhendo-o como propriedade particular. O povo de Deus é posse da divindade. Deus o tomou para si. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 6. Pois tu és um povo consagrado a Javé teu Deus. Foi a ti que Javé teu Deus escolheu para que pertenças a ele como seu povo próprio, dentre todos os povos que existem sobre a face da terra. Por isso, é descrito como uma terra boa e fértil, onde o povo poderá viver em liberdade uma vida muito diferente daquela que viveu no Egito, na escravidão. Toda essa fartura é atribuída unicamente a Deus, que concede a terra por causa de sua fidelidade às promessas feitas aos patriarcas, primeiros pais e primeiras mães do povo de Deus. Porém, o povo precisa ser fiel à aliança, firmada com Deus, e praticar os mandamentos. Que mandamentos? As 10 palavras, os 10 mandamentos. A promessa aos patriarcas do povo de Deus, a experiência da escravidão muito marcante. Por isso que era necessário lembrar a libertação, o efeito da libertação, porque a escravidão marca. Na aliança com Cristo, compreendemos a escravidão ao pecado, que nos acorrenta, que nos tira a vida. Na antiga aliança, o símbolo, o tipo dessa escravidão era a escravidão real, ao jugo do povo egípcio, a chibatada do opressor. Então, isso tinha que ficar muito claro na memória deles. A libertação do Egito e a trajetória do deserto são recordados constantemente nas orações, dos cantos e na transmissão dos ensinamentos às gerações futuras. Lembramos, era contado de pai para filho. No início, o texto não foi escrito. Como a Bíblia era transmitida de coração a coração, de forma da tradição oral de pai para filho.
É essa memória histórica que conserva a identidade do povo, como escolhido, povo escolhido do Senhor, e como aquele que fez uma aliança com Deus. É por isso esse povo é convidado a escutar, ouvir Israel, escuta Israel, e observar os 10 mandamentos, as 10 palavras. Onde está isso? Está, Deuteronômio, capítulo 5, versículos 7 a 21. Aonde está em Deuteronômio? 7 a 21, aqui nós temos as 10 palavras. Na verdade, ele começa até antes, certo? Pode pegar o versículo 1, aí você vai ver a introdução que é muito importante para que compreendamos, tá bom? Bom, na catequese cristã, essas 10 palavras são os 10 mandamentos, que promove o respeito filial para com o Senhor, reconhecendo-o como único Deus, honrando o seu nome e guardando o dia santo consagrado a ele, o sábado. Né? Em algumas religiões, algumas tradições cristãs, né, sabemos que o sábado é substituído pelo domingo, o dia da nova Páscoa, o dia da nova aliança, o dia da ressurreição do Senhor. Esse amor a Deus revela-se ao mesmo tempo no amor e respeito ao próximo. Estão nos mandamentos. Respeito ao próximo. Na pessoa dos pais, dos irmãos, dos vizinhos e conhecidos. E respeitar aquilo que eles têm. Não ficar de olho grande. Estão nos mandamentos. Ao observar estes mandamentos, a pessoa está respeitando e promovendo a vida pessoal, a vida na família e a vida na sociedade, porque os mandamentos, eles são como as traves da cruz, nos apontam a Deus e nos apontam a quem está no nosso nível, os nossos irmãos e irmãs de jornada, certo? Após a visão geral dos primeiros discursos, aprofundaremos o tema da eleição da aliança em Deuteronômio capítulo 6 e capítulo 7, tá? Aqui, o decálogo. Moisés convocou todo Israel, estou no capítulo 5, e disse: ouve, ó Israel, ouve, presta atenção, tenha atenção, aprenda a ouvir, cala-te e ouça, Israel. Os estatutos e normas que hoje proclamo aos vossos ouvidos. Vós aprendereis e cuidareis de pô-los em prática. Certo? Versículo 6. Eu sou Javé teu Deus, aquele que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Aí seguimos todos os mandamentos como nós os conhecemos. Certo? Há uma coisa interessante que aí coloco. A tradição cristã, principalmente a partir da interpretação que Santo Agostinho faz do Decálogo, né, nos traz uma diferenciação. Se nós prestarmos atenção, o último mandamento, que está no versículo 21, a semelhança do que está também no Gênesis, ele nos... no Êxodo, tá? Ele nos diz o seguinte: não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem desejarás para ti a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Então, a pertença da mulher do próximo está junto. A mulher do próximo, a mulher se equipara com a casa, com o campo, com o escravo, com a escrava, com o jumento. Entendeu? A mulher está no mesmo bolo do jumento. A tradição cristã na nossa igreja separa a mulher, pelo amor de Deus. Separa a mulher. Então o que acontece? Ei, peraí, mas se separa, vai ficar 11 mandamentos? Não. Não fica 11 mandamentos. Porque no início, quando diz: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem esculpida, não pronunciarás em falso nome de Yahvé. Esse conjunto foi reunido em um único mandamento.
Amar a Deus sobre todas as coisas. Porque quem ama a Deus sobre todas as coisas não tem outros deuses diante do Senhor, não fará imagem esculpida para adoração de qualquer outra coisa que não seja adorar a Deus, e não fará também nenhum tipo de ação que quebrante a tua relação com a divindade. Então, foi resumido tudo em amar a Deus sobre todas as coisas. Aí conseguiu-se, lá no último mandamento, separar a mulher do jumento. Não cobiçarás a mulher do próximo, não cobiçarás o 10º mandamento, nada que pertença ao teu próximo. Entendeu? Porque senão, senhoras, vocês estavam na mesma linha do jumento. Olha só, a tradição católica cristã fez essa reparação justa. Lembramos que era uma sociedade de outra tradição. Eles eram semitas, povo do deserto. Não eram a mesma sociedade que nós somos hoje. Compreendamos isto. Ok? Muito bem. Escuta, Israel. Deuteronômio capítulo 6. Ouve, Israel. O amor do Senhor é o que move todas as obras realizadas em favor do seu povo. Isso é expresso na criação, na promessa feita a Abraão de uma grande descendência e da posse da terra. Da libertação da escravidão do Egito, na revelação do Senhor no Monte Horebe e na eleição de Israel em meio a muitos povos. Assim, a resposta do povo a todo esse amor do Senhor não pode ser outra a não ser a fidelidade aos seus mandamentos. E no Deuteronômio, o único jeito do povo mostrar amor ao Senhor é a fidelidade. As palavras recomendadas de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Shema Israel, ouve Israel, escuta Israel, o Senhor teu Deus é um. Portanto, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Essa é a profissão de fé do povo judeu. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Desse modo, o povo é exortado a não dividir o seu amor com outros deuses, dado que Deus é indivisível, ele é um. Cá entre nós, essa foi uma das coisas que complicou a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo entre nós, porque o povo não conseguia compreender como Deus é um, como ele está lá no céu, e esse que diz que é filho de Deus está aqui na terra. Mas isso é uma questão trinitária que eles ainda não compreendiam nesta época. É lógico. Bola para frente, depois a gente chega nisso lá. A gente vai ter que fazer um outro estudo bíblico só para falar sobre isso. Tá? Cada um dos filhos de Israel também é chamado a amar a Deus em sua inteligência, sua vontade, seus sentimentos, coração, com toda a sua energia vital, alma, e com todas as suas forças físicas, mas sobretudo com seus bens materiais, sua força. Portanto, amá-lo significa entregar-se totalmente, obedecer seus mandamentos e servi-lo. Deus, ele continuará a exortar o povo dizendo que estas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos. Olha, é obrigação do pai ensinar ao filho a amar a Deus. E delas falarás sentada em tua casa, andando em teu caminho, deitado e de pé. Deuteronômio 6, versículo 6. Quando é que não estamos numa dessas posições? Isso é para dizer que a lembrança dessas palavras precisa ser incessante, jamais interrompida. E como se não bastasse, o texto sugere ainda amarrar a palavra à mão, à fronte, entre os olhos
escrevê-la na porta da casa, para onde os olhos se dirigem constantemente e ativem a memória. Está aqui, ó. Versículo 8: Tu as atarás também à tua mão como um sinal, e serão como um frontal entre teus olhos. Tu as escreverás nos umbrais da tua casa e das tuas portas. Por isso que em muitas cerimônias dos nossos irmãos, os nossos pais na fé, os judeus, principalmente os mais ortodoxos, eles usam realmente caixinhas onde a palavra de Deus está amarrada na cabeça e também atada no braço. E toda a casa judaica que se preza tem no umbral da porta ali a palavra de Deus presa. Deuteronômio capítulo 6. O Senhor também pede ao povo que as normas e os estatutos sejam repassados e observados pelas gerações futuras, tendo como motivação, olha, a libertação do povo da opressão do faraó do Egito. Antes dessa libertação, Deus deu sinais e fez prodígios terríveis contra os egípcios, o faraó e toda a sua casa. Isso abalou de tal forma as resistências foram caindo. E o Senhor fez o povo sair daquela terra e o conduziu a uma terra que havia prometido a seus antepassados. Como está isso? Deuteronômio capítulo 6, versículos 20 a 23. E aí a consagração. Israel, o povo eleito, nós, na aliança com Cristo, nós somos o novo Israel. Certo? Deuteronômio capítulo 7, versículos 7 a 16. Estão me entendendo? Espero, Deus, ó Senhor Javé, que sim. Esperamos que sim. Capítulo 7. Israel é um povo separado. É um povo recolhido para Deus. A iniciativa de escolher o povo de Israel é totalmente de Deus, do Senhor, e não do povo. Deuteronômio capítulo 7, versículo 6. Pois tu és um povo consagrado a Javé teu Deus. Foi a ti que Javé teu Deus escolheu para que pertenças a ele como seu povo próprio, dentre todos os povos que existem sobre a face da terra. Com essa frase, o autor do livro Deuteronômio afirma que o Senhor não escolheu o seu povo por ser um povo numeroso, para que o povo não coloque a confiança no seu potencial de combatentes, vamos dizer assim, em seus cavalos de guerra, mas sim para que coloque a confiança unicamente na pessoa do Senhor Javé, Deus de Israel. O motivo pelo qual o Senhor escolheu Israel é por ser o menor entre todos os povos. Era um povo de escravos. Uma coisícula. É esse povo que Deus toma para ele, e o poder do povo estará na fidelidade a esse Deus. Ou seja, ele não elegeu o povo pela sua força, mas por amor e fidelidade. A promessa feita aos patriarcas e matriarcas. Também é por causa dessa promessa que Deus resgatou o povo da escravidão, da opressão de Faraó, o rei do Egito. Certo? Tudo isso nós encontramos no capítulo 7, versículos 7 e 8. Nós podemos observar que Deus sempre se posiciona a favor do pequeno, do impotente, daqueles que não têm quem os defenda, o pobre, o órfão, a viúva, o estrangeiro, certo? Em muitos textos do Antigo Testamento, sobretudo no Deuteronômio, Deus revela a sua preferência pelo menor, pelo pobre, pelo indefeso. Essa preferência permanece no Novo Testamento, na realidade familiar do Senhor e Salvador Jesus. Em suas opções claras que Jesus colocava e em suas palavras. Aliás, o seu projeto de vida e missão são marcados por essa realidade.
E nós reconhecemos isso facilmente. Tá? Vou parar para beber água daqui a pouquinho. Já estamos chegando à primeira meia hora. Já passamos de meia hora. Está na hora de beber água e vou mudar o tema. Vamos lá. Na experiência das comunidades cristãs, a lógica de Deus confirma e continua essa mesma linha. O que é loucura para o mundo, Deus escolheu para confundir os sábios. E o que é fraqueza no mundo, é vil e desprezado, o que não é, Deus escolheu para reduzir a nada o que é, a fim de que nenhuma criatura possa gloriar-se diante de Deus. Quem é que nos fala isso? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 1, versos 27 a 29. Por isso podemos dizer que o amor de Deus pelo seu povo, no livro do Deuteronômio, passa pela dimensão social, sim. Passa, sim, pela dimensão social. Dado que encontramos uma grande preocupação para com os pobres. Isso nós encontramos em Deuteronômio capítulo 15, versículos 7 a 18, capítulo 23, versículo 20, capítulo 24, versículos 19 a 22, e nós vamos falar mais cuidadosamente dele ainda nos outros estudos. Até semana que vem. Tá? Inclusive, o tema desse mês bíblico vem daí. A consistência que nós podemos dar a esse livro é a consciência mesmo. A consciência de ser um povo eleito, escolhido por Deus, torna Israel especial e exclusivo como propriedade particular. Não por ser um povo forte, com todo um aparato bélico, numeroso ou de inteligência, como a sociedade grega. Nada disso, mas pelo fato de ser o menor, o mais indefeso e necessitado da ajuda de Deus. Há uma observação, nessa época a nação grega ainda não existia como passou a existir e ser conhecida depois, tá? A história conta. Tá? Foi apenas uma citação que eu fiz. Foi essa condição que levou esse povo a ser abençoado, escolhido entre todos os demais povos, para manter-se nessa consciência de ser o menor, o mais necessitado. O povo de Israel é chamado a escutar o Senhor, a seguir as 10 palavras, os 10 mandamentos, e ouvir o clamor dos empobrecidos e oprimidos da sociedade, pois só assim o povo permanecerá unido a Deus, como povo consagrado ao Senhor. Portanto, Israel não foi escolhido no sentido de ter privilégios. Não é para isso que Israel foi escolhido, mas para desempenhar a missão de ser um sinal da santidade de Deus no mundo, ao ser fiel aos seus mandamentos, que consistem na prática da justiça, sobretudo para com os mais fracos. Amém? Muito bem. Eu agora... O senhor está servido, a senhora está servida. Eu vou beber um pouquinho de água aqui para abençoar a palavra e nós vamos seguir o estudo. Amém. Muito bem. Vamos lá. Então nós vimos aí a questão, né, da eleição do povo, o povo consagrado, o povo eleito, e a necessidade de ser fiel para que essa eleição se cumprisse, certo? Isso aí, Dona Maria do Céu, somos chamados a viver o mesmo comportamento de Deus e também chamados a espelhar e expressar o amor que liberta e dá vida. É isso mesmo. Tá? Não sabia? Eu também não sabia um dia não, Dona Luzia. Não sabia não, eu fazia saber depois, certo? A Dona Yara está dizendo, ó, saber ouvir, olha a importância. O Deuteronômio chama muita atenção, ouve Israel, em hebraico, Shema Israel. Ouve Israel, ouve
Ouça o que teu Deus te diz, saber ouvir, respeitar o próximo, ser obediente às leis de Deus, viver a palavra, amar a Deus. Isso significa, segundo Dona Yara, ser livre. Muito bem, eu acho que eu já vou até amenizar a prova final que eu vou dar para vocês. O pessoal está respondendo, colocando umas coisas bacanas, eu vou dar uma aliviada na prova do final do curso. Muito bem. Nós vamos avançar aqui para o capítulo 15, tá bom? Capítulo 15, versículos 7 a 11. E nós vamos falar agora mais profundamente da solidariedade para com o irmão necessitado, né? Da onde vem o tema, né? O versículo tema do nosso mês. Abre a tua mão para teu irmão. Deuteronômio, capítulo 15, versículo 11, tá? E começa com o quê? Com o ano sabático. Desse ano de jubileu, certo? Vamos entender isto aí. Por que precisa esse ano? Tem um pessoal gritando aqui fora na vizinhança, né? Que tem um time jogando aí hoje, né? Então o pessoal tá assim afoito de que esse time supere a última derrota que ele teve. Então a galera tá aí gritando eufórica aqui na vizinhança. Vamos lá. O texto escolhido para o aprofundamento deste segundo encontro, né? Desse segundo momento que estamos fazendo, é extraído do segundo discurso de Moisés. Tudo aquilo que eu falei inicialmente foi do primeiro discurso, né? A primeira memória que o velho Moisés faz. Agora entramos no seu segundo discurso, onde está Deuteronômio capítulo 15, certo? E essa mensagem faz parte daquele trecho muito importante que eu falei para vocês no outro encontro. Eu lembro do rei Josias, aquele texto que foi encontrado na reforma do templo, Deuteronômio capítulo 12 a 26, justamente é o código deuteronômico, a base do Deuteronômio, o cerne do Deuteronômio, que teria sido aquele texto encontrado pelo rei Josias. Nele está esse trecho do capítulo 15, que contém as leis escritas em diferentes períodos históricos e foram agrupados aqui, em um tempo que vai da monarquia, rei Josias, monarca, estava aí às vésperas de, infelizmente, o povo de Deus passar por mais um sofrimento de exílio, até o pós-exílio da Babilônia. No Pentateuco, além desse código deuteronômico, existe também mais dois grandes códigos, que podemos dizer assim, o código da aliança, que nós sabemos, está em Êxodo, capítulo 20 a 23, tá? E o código da santidade, que está em Levítico, capítulos 17 a 26, tá? O código deuteronômico é aquele que mais apresenta orientações referentes às relações sociais, a fraternidade e a prática da justiça. Sobretudo, a atenção especial para com o pobre. É aqui que encontramos a lei social que regerá o povo de Deus. E a lei de igualdade social que regerá o povo de Deus. E isso se aplica ao pobre, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva. Pobre, estrangeiro, órfão e viúva. Pobre, estrangeiro, órfão e viúva. Até Jesus nunca parou de falar pobre, estrangeiro, pobre e viúva. Ou seja, aqueles que são mais desprotegidos da sociedade. Esse código pode ser dividido em 3 blocos. O primeiro contém as leis referentes às relações com Deus, que vem de capítulo 12, versículo 1, ao capítulo 16, versículo 17. Primeiro bloco desse código deuteronômico. No segundo, nós temos as leis que determinam as principais instituições do povo de Israel. 16, versículo 18, a 18, versículo 22. E, por fim,
no terceiro bloco do Código Deuteronômico, encontramos as leis que regem as relações humanas e sociais. Deuteronômio, capítulo 19 ao capítulo 25. Após essas leis, o Código descreve dois eventos, dois acontecimentos, sendo um de caráter litúrgico, Deuteronômio 16, 1 a 11, e outro humanitário social. Poxa vida! Deuteronômio 26, 12 a 15. E conclui-se com a fórmula da aliança. Deuteronômio 26, 17 a 19. A principal finalidade dessas leis é regulamentar a vida da comunidade, estabelecendo qual é a justa relação com Deus e com as pessoas. Estabelecendo qual é a justa relação com Deus e com as pessoas. Não posso me relacionar bem com Deus se eu não me relaciono com as pessoas. E eu não posso me relacionar com as pessoas esquecendo que minha relação com elas responde também a Deus. Não posso ficar só de Senhor Jeová, Senhor Javé, Senhor, Senhor. Não posso ficar só nisso se eu não olho para quem está do meu lado. Não dá. Para Deus não dá. Não funciona. Para Papai do céu não funciona. Ele quer que ser adorado, mas ele quer que essa adoração também faça com que você abra a mão ao seu irmão. Muito bem. O primeiro bloco se inicia descrevendo as leis que prescrevem a eliminação dos santuários pagãos. O povo estava em guerra, enfrentando conflitos com as nações pagãs, não adoradoras de Deus. É a centralização do culto no templo que surgiria em Jerusalém. Deuteronômio capítulo 12, versículo 1 ao capítulo 13, versículo 1, certo? São estes os estatutos, as normas que cuidareis de pôr em prática na terra, cuja posse Javé, Deus de teus pais, te dará, segundo todos os dias em que viverdes sobre a terra. O lugar do culto, devereis destruir todos os lugares em que as nações que ireis conquistar tenham servido aos seus deuses, sobre os altos montes, sobre as colinas, sobre toda árvore verdejante. Demolirei seus altares, despedaçarei suas estelas, queimarei seus postes sagrados, esmagarei seus ídolos dos seus deuses, fazendo com que o nome deles desapareça de tal lugar. Em relação a Yahvé, vosso Deus, não agireis desse modo. Pelo contrário, buscá-lo-eis somente no lugar que Yahvé, vosso Deus, houver escolhido, dentre todas as vossas tribos, para aí colocar o seu nome e aí fazê-lo habitar. Qual era a questão? A idolatria. Aquele povo já era um povo acostumado à idolatria. No tempo em que o Código Deuteronômico é encontrado, aquele povo estava imerso em inúmeras situações com as nações que envolviam já o reino que se tornara o povo de Deus. Portanto, era importante ressaltar que quanto mais vocês se sujar com a sujeira dos outros, mais vocês se afastarão de Deus. E a forma com que a lei coloca isso para a compreensão deles é eliminando qualquer coisa que desvie a atenção deles ao culto do único Deus. É radical, mas era necessário. Lembramos a sociedade que eles viviam. E algumas vezes, na barbaridade que está nossa sociedade, parece que estamos voltando àquele tempo. Mas tudo bem. Também são determinados os ritos, a liturgia de forma especial, os ritos de purificação que devem ser realizados nesse santuário central. Isso está em versículos 22 a 28. Esses rituais de purificação partem da certeza de que a terra e o povo são consagrados ao Senhor. Por isso, como Deus é santo, é necessário preservar a santidade da terra e do povo.
Deuteronômio capítulo 14, versículos 1 a 21. Sois filhos de Yahvé, vosso Deus. Nunca vos marcareis com uma incisão ou tonsura entre os vossos olhos por causa de um morto. Sim, tu és um povo consagrado a Yahvé, teu Deus. Foi a ti que Yahvé o escolheu para que pertenças a ele como seu próprio, dentre todos os povos que existem sobre a face da terra. Aquele povo precisava aprender a ser o povo de Deus. Essas leis visam manter a unidade do culto, sendo esta derivada da unidade de Deus. Lembramos, Shema Israel, o Senhor teu Deus, o Senhor é um só. Ouvi Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Merá. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Merá. Ouvi Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um só. Vou lembrar lá da aula de hebraico. Nossa, já tem séculos que eu não faço. Parei com o hebraico. Muito bem. A idolatria, porém, não pode ser entendida como adoração de imagens. Olha só. Ser idólatra significa abandonar o Deus de Israel. Não é somente adorar a imagem, é esquecer-se de Deus. E não agir conforme a vontade do Senhor. Portanto, a consequência da idolatria no Deuteronômio seria o pacto com a injustiça e com a exploração, principalmente dos mais pobres e indefesos, e colocar a própria segurança nos bens materiais, falsos ídolos, no poder, que também é um falso ídolo, e na satisfação da própria vontade, que também é um falso ídolo, e não na vontade de Deus. Depois dessa introdução, são apresentados os deveres religiosos e humanitários do povo. Olha só que bacana. Capítulo 14, versículo 22 ao capítulo 15, versículo 23. Certo? Tá aqui. Aqui encontramos o dízimo anual. Todos os anos separarás o dízimo de todo o produto da tua semeadura que o campo produzir. E diante de Yahvé teu Deus, no lugar que ele houver escolhido para aí habitar seu nome, comerás o dízimo do teu trigo. Tá? O dízimo trienal. A cada 3 anos tomarás o dízimo da tua colheita no 3º ano e colocarás em tuas portas. Virá então o levita, pois ele não tem parte nem herança contigo, o estrangeiro, o órfão e a viúva, que vivem nas tuas cidades, e eles comerão e se saciarão. Olha só, a cada 3 anos tomarás o dízimo da tua colheita no 3º ano e o colocarás nas tuas portas. Virá então o levita, o estrangeiro, o órfão e a viúva que vivem nas tuas cidades, e eles comerão do teu dízimo e se saciarão. Desse modo, Yahvé, teu Deus, te abençoará em todo o trabalho que a tua mão realizar. É. Bacana. Nós lembramos aí também nesse trecho o perdão das dívidas e a libertação dos escravos, certo? Versículo 1 a 18, nós tratamos disto aqui. O escravo, versículo 12, quando um dos teus irmãos, hebreu ou hebreia, for vendido a ti, ele te servirá por 6 anos. No 7º ano, tu o deixarás ir em liberdade. A escravidão era comum naquele momento, ter os seus servos, porém, a escravidão não podia passar de 7 anos. Chegando nesse período, era obrigatório deixar o escravo livre. Mas quando o deixareis ir em liberdade, presta atenção. Não o despeças de mãos vazias. Carrega-lhe o ombro com presentes do produto do teu rebanho. É aquele que foi teu escravo. Quando você o libertar, você não pode libertá-lo de mãos vazias. Tem que dar a ele presentes do fruto do teu rebanho, da tua eira e do teu lagar,
dar-lhe-ás conforme a bênção que Javé teu Deus tiver te concedido, porque seu Deus te abençoou pelo fruto do trabalho do teu escravo também. Recorda que fostes escravo no Egito, hein? E que Javé teu Deus te resgatou, e por isso que eu te dou hoje esta ordem. Temos escravos no mundo de hoje? Alguns escravos talvez até que acham que são assalariados. Muito bem. Vamos lá. As instituições de Israel. Falta-me 5 minutos. Nesse segundo bloco do Deuteronômio, encontramos as leis que determinam as características das 4 principais funções que constituem o povo de Deus, certo? As 4 principais funções que constituem o povo de Deus. Porém, olha só que interessante. Olha só que interessante. Ainda no versículo do capítulo 15, nos é dito, dentro da estrutura do ano de jubileu, do ano sabático, em que a terra deve descansar. É verdade que em teu meio não haverá nenhum pobre, porque Yahvé vai abençoar-te na terra, que Yahvé teu Deus te dará, para que possuas como herança. É verdade que em teu meio não haverá nenhum pobre. Capítulo 15, versículo 4. Porém, capítulo 15, versículo 11. Nunca deixará de haver pobres na terra. É por isso que eu te ordeno, abre a mão em favor do teu irmão e do teu humilde e do teu pobre em tua terra. Nunca haverá capítulo 15, versículo 4, não haverá pobre na terra, porque o Senhor Deus proverá meios para que ninguém passe necessidade. Quem vai administrar esses meios somos aqueles que possuímos a terra, para que assim, sabendo que haverá pobres, nós abriremos a mão em favor do irmão. Isso é justiça social. Quando houver, versículo 7, um pobre em teu meio, que seja um só dos teus irmãos, numa só das tuas cidades, na terra que Javé teu Deus te dará, não endurecerás teu coração, nem fecharás a mão para com este teu irmão pobre. Pelo contrário, abre-lhe a mão, emprestando o que lhe falta na medida de sua necessidade. Fica atento a ti mesmo, versículo 9, para que não surja em teu coração um pensamento vil, como o dizer, eis que se aproxima o 7º ano, o ano da remissão, e o teu olho se torne mau para com teu irmão pobre, nada lhe dando. Ele clamaria a Javé contra ti, e em ti haveria um pecado. Ouviu bem, Padre Biratã egoísta? Ouça, Shema o Biratã egoísta. Cuidado para não olhar o pobre de mau jeito, porque você sabe que você tem obrigações para com o bem dele. Qual é a estrutura de que o povo de Israel estava se afastando da aliança? O surgimento cada vez maior de pobres no meio do povo. Tá acabando o nosso tempo? Tá acabando sim. Muito bem. Nós temos leis de conduta social. Olha só, eu vou um pouquinho, vou uns 5 minutinhos além das 8 horas, tá bom? Se não perdoar ninguém. Vamos lá. Leis de conduta social. No terceiro bloco do Deuteronômio, inicia-se com a descrição das cidades de refúgio e a prevenção contra o falso testemunho nos processos de justiça. Falso testemunho nos processos de justiça.
As cidades de refúgio eram escolhidas entre as cidades de Israel com o objetivo de proteger um assassino nos casos de homicídio voluntário. Sabe aquela questão? Doloso e culposo, aquele que faz com intenção de matar e aquele que faz foi um acidente, não tinha intenção de matar. Nesse caso, do acidente, não tinha intenção de matar, havia então as cidades de resgate. Então esse iria para uma dessas cidades a fim de não ser morto pelo resgatador do sangue. O resgatador era um parente próximo da pessoa que foi morta, que tinha o dever de matar o assassino para resgatar o sangue da vítima. Como assim, padre? Deuteronômio, capítulo 19, versículo 1 a 14. Tá? Versículo 1 a 14. Aqui está. Tem que ter outra coisa para ler. Eu vou pedir o Padre Aldo mais o mês de outubro para poder tratar de Deuteronômio, porque não dá, só o mês de setembro não dá não. Tá? Olha só. O resgatador, então, ele não podia ir a esses locais para tomar a justiça daquele que foi morto. De fato, o resgatador de sangue não podia se vingar de toda a família daquele que matou seu irmão, mas tinha o direito de matar o assassino. Gente, vamos prestar atenção, tá? Outros tempos, mas mesmo assim, havia justiça presente. É claro que essa lei partia da ideia de que a terra ficava contaminada com sangue derramado e só seria purificada se o sangue da vítima fosse resgatado com a morte do homicida. Lembra? Caim matou Abel, o sangue de Abel caído no chão clamou a justiça de Deus. O sangue derramado ao chão clama por justiça a Deus. Após as leis relacionadas ao homicídio, seguem aquelas que são as leis de guerra. Havia leis sobre guerra, sim. Vou avançar 5 minutos, tá bom? Leis sobre guerra. Essas leis estabelecem como devem ser as atitudes do guerreiro israelita. Deuteronômio, capítulo 20, versículos 1 a 9. Como deve ser a relação com os inimigos. Deuteronômio 20, 10 a 18. Guerra justa. Não é guerra ensandecida, guerra alienada, guerra neurótica. Até o inimigo tem que ser respeitado. O inimigo tem que ser respeitado. Por exemplo, na invasão de uma terra inimiga, é proibido o corte de árvores frutíferas encontradas no campo de batalha. As árvores estão no terreno da nação inimiga, na terra, além fronteira, nação inimiga. Israel não podia cortar aquelas árvores, não podia destruir aquilo que estava na terra do inimigo ali, não, nas árvores não. Deuteronômio 20, 19 a 20. Há também as leis para os casos especiais de assassinato e os devidos ritos de purificação da terra quando isso acontecesse. E o tempo em que um condenado deveria permanecer suspenso num madeiro. Isso lembra alguma coisa? Deuteronômio 21, 22 a 13. Se um homem culpado de um crime que merece a pena de morte é morto e suspenso a uma árvore, seu cadáver não poderá permanecer na árvore à noite. Tu o sepultarás no mesmo dia, pois o que for suspenso é um maldito de Deus. Deste modo não tornarás impuro o solo que Yahvé teu Deus te dará como herança. Isso lembra alguém que padeceu algo numa sexta-feira à tarde? E que o seu corpo tinha que ser tirado antes do anoitecer? Por fim, encontramos os direitos dos mais necessitados. Deuteronômio, capítulo 24, versículo 5.
a 25, versículo 4. E a lei do levirato, que descreve o direito e o dever do irmão, ou de um parente próximo, de desposar a cunhada viúva sem filho, para que ela possa assegurar o direito à descendência e perpetuar o nome do marido falecido. Foi nessa que, em certo momento, tentaram pegar Jesus. Lembra que foi questionado ao Senhor: Senhor, uma mulher morreu, ficou viúva sem ter filhos. Aí depois se casou com o irmão daquele falecido, também não teve filhos, ele morreu, depois se casou com outro, de quem que ela vai ser esposa? Estavam tentando pegar Jesus por esse trecho do Deuteronômio. E o Senhor falou, lembrando que a letra mata, o espírito vivifica. Não vai ser mulher de ninguém. Porque quando todos estiverem na glória, todos serão irmãos. Tá? E as leis de solidariedade, né? Capítulo 15, versículo 7 a 11, tá? Que nós já falamos dele, são justamente essa parte muito, muito, muito contundente para o entendimento da doutrina social. Eu vou voltar a isso, o que é necessário falar melhor de Deuteronômio capítulo 15. Na semana que vem, nós vamos falar Deuteronômio, doutrina social e de igualdade dos que amam a Deus. Eu vou precisar voltar ao capítulo 15, porque tem muito pano para manga para a gente falar e se conscientizar aqui nesse capítulo 15, tá bom? Pessoal, então vamos terminar por hoje, são 8, já passou de 8h05. Agradeço a atenção de todos, desculpem esse meu jeito assim meio arvorado de falar, né? Assim meio imposto, né? Essa coisa assim como se estivesse... Não tô tentando explicar de maneira clara. E o assunto é muito profundo. É muito, muito profundo. Então é difícil condensar tudo nesses quatro encontros. Mas nós estamos tentando. Estamos tentando. E eu quero voltar a Deuteronômio 15, porque tem coisa importante aí para a gente entender e observar melhor o que está acontecendo conosco hoje como sociedade. E se nós estamos respeitando a aliança com Deus. Lembra qual foi o sinal de que a aliança com Deus estava sendo desrespeitada? No seio do povo, no meio do povo. Muito bem, pessoal, agradeço a todos, né, que Deus nos abençoe, nos favoreça, que o Espírito Santo de Deus nos ilumine, que Nossa Senhora possa sempre estender seu manto de paz e de amor sobre nós, para que tenhamos cada vez mais condições de compreender tudo aquilo que envolve o seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, desde a antiga até a nova aliança. Vamos encerrar então todos juntos, rezando uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, uma boa noite a todos, senhores, senhoras e senhores. Paz.